uma edição especial do Festival de Inverno do Conversativa. E hoje, nada mais, nada menos que Hercinho Gouveia, que vocês conhecem apenas como Hercinho, vai falar um pouquinho com vocês. Tudo bom, Hercinho? Tudo massa. Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde, boa noite, depende da hora que quem estiver assistindo, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é voltar para sua terra para fazer um show depois que você fica conhecido nacionalmente? É sempre muito bom, assim, já pude participar alguns anos do festival. Já perdi as contas, não sei se é meu 7º ano. Mas é sempre uma alegria imensa, né, estar nesse palco, assim, que já passou, né, passa, eu acho que sempre vai passar, assim, muitos nomes, né, muitas referências. E tamo aí, mais um ano, né, esse ano no palco Mestre Dominguinhos. O show já tá formado, tá lindo, tem algumas participações especiais. E é uma alegria imensa estar sempre participando do FIG. Não tem como falar com você e não mencionar The Voice Brasil. O que é que significou para você participar de um reality desse jeito? Então, foi uma experiência bem interessante, assim, né? Já faz 10 anos que eu participei do programa. Foi em 2012. Então, assim, foi uma época muito boa. Em 2011 eu participei de um outro programa no Multishow, um programa chamado Geleia do Rock, que era um reality. E no ano seguinte eu participei do The Voice, né? Depois teve Ivete Sangalo, que me convidou para um show dela no Cabana. Então, assim, foi uma sequência bem legal. E de lá pra cá fazem 10 anos, né? Então, assim, 10 anos que eu tô aí nessa peleja e conhecendo muita gente, né? No meio desse caminho, tendo muitas influências novas e tal. Então eu tiro como uma experiência do The Voice uma experiência bem marcante, assim, né? Fica marcado, né, na história. Apesar de 10 anos, né, ainda está na memória do público, porque eu estava comentando com algumas pessoas nos bastidores, dizendo, eu vou entrevistar Hercinho. As pessoas, eita, que legal, eu adorei a participação dele no The Voice. Então fica na cabeça das pessoas, né? Para você o tempo passa, mas para quem assiste não, né? Isso é interessante, assim, né? Porque ao mesmo tempo tem pessoas que vão esquecendo, né? Por conta do tempo, assim, né? Porque nessa época, enfim, eu andava nos lugares, assim, as pessoas me reconheciam, foi até um susto pra mim, assim, né? Você andar e as pessoas ficarem olhando. E assim, eu que ando na rua, né? Fui sentindo aos poucos, já não tinha mais isso, né? Eu já tava... E hoje em dia, quem me encontra, que lembra, eu dou muito valor, assim, né? Porque já faz muito tempo, aí eu acho massa, acho interessante. Bom... não precisa esperar esfriar, não. Vocês sabem, né, que nós gravamos o Conversativa aqui no nosso Cafuz. Então acabou de chegar um chocolatezinho quente que ajuda. Vocês até devem estar percebendo minha voz rouca, que ontem o frio foi grande. E aí, deixa eu aproveitar e tocar no assunto. Não tem como não mencionar. Você, inclusive, já pincelou, né? Ivete, o que é que Ivete representou para a tua carreira artística? Então foi isso, assim, foi um embalo, né? Eu acho que ocorreu, um convite bem inesperado, né? Eu lembro que na época ela me procurou no Twitter, e eu nem tinha Twitter, assim, a turma veio, e aí fiz um Twitter na hora para falar com ela, né? Quando eu vi já tava trocando ideia com ela, uma pessoa muito massa, simples, assim, mas foi bem rápido, né? Mas com certeza deu um boom, assim, né? Enfim, foi importante na época, assim, e hoje em dia eu levo isso como história, né? Como tá no currículo, né? Como dizem, assim, né? Muitas pessoas conhecem o Hercinho artista. Como a maioria dos artistas pensam que eles não estudaram, e não é bem o caso, né? Você é filho de uma educadora e é um comunicador. Fala um pouquinho, assim, se você já chegou a atuar ou só realmente se formou e foi se dedicar à música, porque tem algumas pessoas que querem um diploma, toma pai e mãe o diploma e agora eu vou pra música. Isso é bem comum, né? Talvez eu tenha uma história bem parecida, assim. Quando eu estava na faculdade, foi justamente nessa época dos programas, né, que eu participei. Então, assim, foi um momento que eu estava ali na faculdade, mas já estava, né, tinha participado da Globo, então, assim, a cabeça ficou bem confusa na época, né.
Mas consegui me formar, fiz alguns trabalhos assim de jingle, né, com música e tal, mas não enveredei assim, né? E hoje em dia eu uso os estudos, as coisas que eu aprendi para mim, né, na minha publicidade, assim, como você falou, né, minha mãe uma pessoa incrível, educadora e tal, a minha irmã também trabalha com jornalismo, então assim, a gente se ajuda, né, nesse ramo de assessoria, de ideia, né, para fazer conteúdo e tal. E pro show dessa noite, né? Hoje, quarta-feira... Quinta-feira, desculpem. Fig faz isso com a cabeça da gente, né? Hoje, quinta-feira, Festival de Inverno, praça, pra mim, Eterna Guadalajara. O que é que as pessoas vão poder apreciar nesse teu show? Então, hoje em dia eu tô... É isso, assim, passei muito tempo... Conheci muito poeta, andei, né, muito... essa coisa de reconhecer Garanhuns, né, reconhecer Guaranuns, né, como era chamado antigamente. E eu brinco assim de se afirmar matuto mesmo, assim, né, e você... Então eu comecei a conhecer um pouco da minha cultura e comecei a trabalhar mais com poesia, né. Então, assim, é difícil dizer o estilo, assim, né, porque hoje a gente vai fazer baião, vamos fazer ijexá, vamos fazer cantoria, brega, bolero, tem de tudo, assim, um pouco, assim, né? Eu gosto desse bolo do rock rural, que é essa mistura de Pernambuco, né? Que se tem, que é essa mistura de vários ritmos, de várias ideias e tal. Então hoje vai ter muita poesia, muita cantiga autoral, vai ter as participações, tá bem bonito. E como eu costumo pedir para os nossos entrevistados uma palhinha para estimular, para instigar e chamar realmente a pessoa para o festival. Dá uma canjinha pra gente? Vamos embora. Vou chamar o meu guerreiro para cantar de corpo inteiro. Quando solto a minha voz, uma estrela cai do infinito. Faço do verso meu abrigo, morada da poesia. Sou um cantador apaixonado pelo cheiro da terra em noites de calmaria. Saio de noite e chego de dia, gosto mesmo, é da boemia. Não se espante se a terra tremer, o rio escorrer e o vento bater. Abre porta e janela no escancaro, é a força do verso que comigo trago. Tem a vida de uma montanha que nunca dorme, caso o peito abra e nunca se dobre. É o meu canto ancestral das mil vozes. Para finalizar, um recadinho final, um convite para quem está do outro lado. Claro, quero convidar todo mundo hoje, quinta-feira, às 21 horas, pontualmente, lá no palco Mestre Dominguinhos. Vamos fazer esse show, vai ter muita participação, os filhos da terra aqui de Garanhuns, minhas cantigas autorais, parcerias, poesia. E é isso, vamos embora, curtir o Festival de Inverno. Tá só começando. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E como não podemos fazer nada sozinhos, aproveito aqui para fazer os meus agradecimentos a Madison Rezende, que está lá atrás, da Equilíbrio Produções, com as imagens, ao Ascafuz, o pessoal da TV Nova. Muito obrigada a todos vocês.